tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor, escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora é já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Tem tanta gente que não sabe, tantos outros que sequer imaginam, outros que já esqueceram seu próprio valor, escondidos em sua aparência, anestesiados da existência, mesmo em silêncio gritam, mesmo calados imploram. Somos aqueles que vão acalmar os corações. Nossa missão é salvar, nossa missão é amar, nossa missão é levar a paz a todo lugar. Somos de Deus instrumentos de salvação. A seara está pronta, a hora é já. Ame mais, leve a paz. Está em suas mãos. Está em suas mãos. Amém. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em sua santa presença. Te pedimos, Senhor, que abençoe esse santo sábado, que podemos descansar, te louvar, te honrar, Pai. Te pedimos, Senhor, que abençoe o Diogo, que irá trazer a sua santa palavra, que ele possa ser inspirado por ti e alcançar todos nós através do seu Santo Espírito, Pai. Senhor, nos abençoe a continuidade desse PG, é isso que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Diogo, é com você, meu amigo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Um feliz sábado a todos. E eu gostaria de trazer um assunto que tem me ajudado bastante nessa minha jornada, principalmente nesses últimos anos. E eu gostaria de compartilhar esse assunto com vocês. Acho que vai ser uma bênção também. E tenho certeza que nós todos seremos abençoados, porque no meu coração eu estou orando aqui para que Deus dirija tudo, né? Que o Espírito Santo dirija a palavra dele e para que nós possamos aprender. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu acho que... Estou vendo aqui, eu acho que é por aqui, vamos lá.
compartilhar. Vocês estão vendo a apresentação aí? Sim. Ah, eu que não estou me vendo, mas... Tá. Então, vamos lá. Então, oi? Tá, você está mostrando agora a tela do Meet, você está conseguindo ver? Está mostrando a gente na tela, não está mostrando mais a sua apresentação. Ah, entendi. Então, eu fiz errado aqui. Volta lá de novo. Isso aqui. Pronto. Acho que agora vai dar certo. Isso. Deu certo, né? Deu sim. Ótimo. Então, eu acredito, assim, que essa ferramenta que a gente vai estar conversando hoje, né, e queremos a participação de todos, essa ferramenta eu acho que é a principal que nós temos e a principal que nós podemos usar para que a gente tenha uma vida emocional saudável, sabe? Eu acredito que tudo começa no pensamento, né? Na nossa mente. As nossas emoções, elas vão ser uma reação ao pensamento. Então, eu acredito que se nós dominarmos essa ferramenta, e é claro que esse domínio só é possível com a ajuda de Deus, né? Porque nós, como a própria palavra de Deus diz, nós não somos capazes de fazer nada sem a ajuda de Cristo, sem o poder dele, quanto mais, então, controlar os nossos próprios pensamentos, né? Então, é necessário realmente essa ligação, essa conexão com Cristo, para que a gente possa realmente ter uma autonomia em relação aos nossos pensamentos. E mais ainda importante do que controlar os pensamentos é saber no que pensar. E aí vem a outra parte, né? Nós levarmos os nossos pensamentos para a contemplação do amor de Deus, e eu acredito que é isso que transforma realmente a nossa vida. Quando a gente contempla o amor de Deus, nós passamos a ter paz, nós passamos a ter tranquilidade, segurança, nós somos confortados e somos satisfeitos, as nossas necessidades mais profundas, elas são satisfeitas quando nós entendemos realmente que Deus me ama, que Ele quer cuidar de mim, o ser mais poderoso do universo, o ser mais inteligente do universo, capaz de fazer qualquer coisa, Ele se preocupa comigo, e Ele quer o meu bem-estar. E Ele está fazendo de tudo que Ele pode fazer para o meu bem-estar, para a minha salvação. Então, quando eu entendo isso de maneira profunda, eu passo, então, a ter paz. E essa paz é que vai me ajudar a ter a capacidade de resolver problemas, de lidar com situações difíceis, de ter relacionamentos saudáveis. Quando eu estou vivendo essa paz, quando eu estou vivendo esse relacionamento com Deus, quando esse entendimento com Deus, então eu passo a ter uma vida agora mais saudável. Então, eu acredito que vocês estão entendendo aqui o raciocínio, mais ou menos, né? Começando dos pensamentos, indo para as emoções, para os relacionamentos, indo para toda a nossa vida como um todo. Então, deixa eu ver se isso aqui, como que eu passo o slide. Pronto. Lá em João, capítulo, 1 João, né, a primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, João, que vocês sabem, foi o discípulo que de maneira mais
profunda, de maneira mais íntima, João conseguiu se relacionar com Cristo e entender o amor de Cristo e querer também, né, amar a Cristo da mesma forma que ele se sentiu amado. Então, João, ele, na falta de qualquer maneira de explicar o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus pelo ser humano, na falta de palavras, né, na falta de argumentos para dizer do amor de Deus, ele fala assim, olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, ele usa a palavra vede, porque ele está querendo que nós agora, a gente decida ver, analisar, meditar no amor que ele experimentou. Então, ele está convidando a gente para contemplar o grande amor de Deus por nós, né? E aí ele fala, esse amor de Deus por nós fez com que ele nos chamasse de filhos. E realmente, João fala, que de fato nós somos filhos de Deus. Então, estão vendo aqui que a partir do que João fala, agora está nas nossas mãos decidir se eu vou contemplar esse amor de Deus, e para essa contemplação eu preciso de uma dedicação. Para que eu possa contemplar o amor de Deus, eu preciso direcionar a minha atenção a ele. E por que isso se torna difícil? Nós vamos ver isso. Eu trouxe uma reportagem para a gente analisar aqui, que demonstra que o nosso grande problema hoje está sendo a nossa atenção. Então, o convite de João, ele chega para nós, parece simples, né? Vamos contemplar o amor de Deus. Mas esse contemplar que ele está falando aqui é um contemplar profundo, de meditação, de realmente passar tempo com os nossos pensamentos, analisando todo o amor de Deus, para que a gente possa desfrutar daquilo que ele desfrutou. Então, João só pôde desfrutar do amor de Deus porque ele se dedicou a isso. E eu não sei se vocês lembram, né, que Jesus, ele, em alguns momentos, assim, ele demonstra ter um carinho especial por 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João. E isso sempre me causou, assim, alguns problemas para entender isso, né? Porque nós sabemos que é errado para um pai ter favoritos, né? E ainda mais demonstrar isso claramente, né? Ter um filho favorito e demonstrar para os outros que esse é o favorito. Nós vemos a história de José, que isso causou muito problema, né? Então, quando Jacó, ele dá o presente lá, tem aquela atenção toda especial por José, isso causa ciúme nos outros irmãos, né? E, para mim, assim, essa atitude de João era uma atitude essa atitude de Jesus em escolher Pedro, Tiago e João como seus discípulos mais íntimos, para mim causava, assim, uma estranheza, né? Mas o que Jesus realmente está fazendo aqui? E como assim ele chama só os 3 para subirem a montanha e contemplarem ele na glória? Por que não chamar os outros também? Por que Jesus está demonstrando esse favoritismo? E essa grande inquietação que eu tinha só foi resolvida quando eu li um texto do Espírito de Profecia, que a irmã White diz assim, que o que Jesus fez foi responder a um anseio que esses 3 tinham a mais. Esses 3 queriam estar mais perto de Jesus, e por causa disso, o desejo deles por ser maior do que dos outros, Jesus respondeu a esse desejo, convidando-os para estar mais perto dele. Então, nós não precisamos ficar nos preocupados. Deus não tem favoritos. Ele trata todos os seus filhos de maneira igual. Ele quer ter um relacionamento íntimo e profundo com todos nós.
O problema está na nossa resposta. E João, ele é um discípulo que realmente respondeu muito, de maneira muito profunda ao amor de Deus, né? Ô, Diogo, Então, oi? desculpa. Não? Só para rapidinho aqui, voltando ali, antes de você mudar a imagem aí, para compartilhar, que você me fez recordar algo que estava até conversando hoje a respeito, como é interessante quando a gente percebe essa palavra vede como um chamado, trazendo para nós a responsabilidade de que eu tenho condições de escolher para onde eu quero olhar. E eu estava falando ainda hoje como Satanás, ele tenta trabalhar na nossa mente de forma que ele tenta anular, de certa forma, a nossa capacidade de escolha. Quantas pessoas e quantas vezes a gente fala, eu não consigo controlar meu pensamento, eu não consigo direcionar o meu olhar para isso, porque eu só consigo ver as coisas ruins, eu só consigo. Então, trazendo assim, algo parecendo impossível, então quer dizer, então essa pessoa ela perde todo o poder que ela tem de escolher para onde ela quer voltar a olhar. Só que isso não acontece, porque o livre-arbítrio, que é esse presente que nem Deus toca, né? Nem ele interfere, que é nosso. Então, quando ele fala, vede, escolha para onde você quer olhar. E aí, Satanás, ele traz uma pressão tão grande que ele fala assim, não, você não consegue olhar, continua olhando aqui porque você não vai conseguir olhar para outro lugar. Quer dizer, então, eu tenho a impressão que eu não tenho poder de escolha mais. Não, André, eu não consigo, não dá, é impossível. Não é, a gente continua com esse poder, vede. Quando você olha esse amor, quando você fixa o seu olhar aonde você tem que fixar, aí sim, é esse amor que vai alternando tudo, né? E finalizando aí o ponto que você falou de sermos chamados filhos de Deus, porque nós sabemos que a maior parte das nossas angústias vem por conta das nossas histórias, com os nossos pais, com as nossas experiências. E ele fala assim, ó, vem cá, olha para mim, eu amo você, eu sou seu pai antes de você ter os seus pais, antes de você ter uma história. Então isso é incrível, né? Uhum. É realmente assim, é uma transformação, né, que a gente passa, porque isso realmente vai nos dar segurança. E ainda mais em outros lugares, né, na palavra de Deus, fala que ele nos escolheu ainda quando éramos inimigos dele, né? Então, assim, ele não deixa espaço realmente para que a gente interrompa esse relacionamento com ele. Ele diz para nós assim, olha, eu te escolhi com você sendo o que você é de pior, né? E é interessante, assim, tem uma frase que eu acho linda de Ellen White, ela diz assim, Jesus, ele não encontra os seus súditos, ele os faz. Então, assim, é importante que a gente entenda isso. Deus, ele não encontrou filhos obedientes, amáveis, bondosos. Deus, ele faz esses filhos assim. E então isso tira qualquer mentira que Satanás, né, sempre usa. Olha, você não é bom o suficiente. Olha, você não serve para nada. Você não vai conseguir porque todas as suas promessas você nunca cumpre. Então, acaba com essas mentiras de Satanás, porque muda o foco para quem vai fazer a obra em mim, né? Uhum. Então... Ô, Diogo, você não está Oi. vendo, você está vendo só a sua tela aí de apresentação, né? Mas esse paulinho aí, assim... Cadê o Aham. Então, é a mãozinha aí do pessoal querendo compartilhar, e o Moisés levantou a mãozinha ali. Ótimo. Gente, vai me corrigindo aí, vai me falando, pode... Moisés, então, né? Pode comentar. Boa noite, amigos. Eu estava lendo hoje um texto que achei muito, muito bonito conectar com o que você está dizendo. Encontra-se em 2 de Coríntios, capítulo 3. Na verdade, o capítulo 3 inteiro está falando sobre a velha e nova aliança. Mas o que captura minha atenção é no verso 17 e 18, diz... Vou ler do 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, esse Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu gosto muito dessa palavra de liberdade, porque justamente mostra que temos o poder de agir, mas essa liberdade se encontra em Cristo. O 18 diz assim,
E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor e como Espírito. Um pouco antes, ele está fazendo referência com Moisés, e aliança com Moisés. E o verso 12 diz, tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. O desejo de nós agir, ele nos leva em Cristo a tomar decisões certas, fortes, que vão em contra do mundo. O verso 14 fala que, mas a mente deles estava endureceu. A mente nos pode criar essas barreiras para nós realmente esse verde que você falou, pode nos bloquear, como bloqueou também o povo de Israel muitas vezes, e até hoje nós. Então, eu gosto muito disso, porque essa ação, seja verde, seja contemplar, seja transformados, né, Romanos 12, nos leva a realmente saber que somos livres somente em Cristo e podemos agir livremente e escolher o que queremos, vida ou morte. Uhum, exatamente. E muito obrigado pelo comentário, gente. Fiquem à vontade, tá? Pode interromper a qualquer momento. Para mim, assim, esse verde também me ajuda a entender o que Deus quer dizer quando ele fala assim, olha, vocês têm que contemplar a Cristo. Ah, mas como que eu vou contemplar a Cristo? Eu não consigo vê-lo, eu não consigo tocá-lo, não consigo ouvi-lo. Os meus sentidos, eles não funcionam né, para isso, né? Então, assim, como que eu vou vê-lo? Então, esse ver está relacionado com os pensamentos. Então, esse ver realmente está ligado com a minha capacidade de raciocínio, a minha capacidade mental. Então, os meus pensamentos, eles têm que ser direcionados para esse ver, né? E como que eu vou ver, né? Aonde que eu vou encontrar essas informações sobre essas coisas, né? Eu vou para as coisas concretas. E essa é a grande diferença da meditação da cristã, meditação verdadeira, que Deus quer que nós meditemos, né? Que lá fala para nós meditarmos, e dessa meditação espiritualista, né, oriental. Essa meditação do mundo geralmente procura esvaziar a mente, tirar pensamentos de lá. E a meditação verdadeira, a meditação de Deus, bíblica, ela está dizendo, não, eu quero que os meus pensamentos entrem aí. Então, como que eu coloco esses pensamentos de maneira prática dentro do meu cérebro? Pegando a informação, a palavra de Deus, colocando essa informação dentro da minha mente. Tá? Esse tipo de meditação. Então, eu estava até lendo um texto hoje, a irmã White diz assim, Jesus, ele estava caminhando para um local, e ela fala assim que nessa caminhada ele estava em oração e meditação. Então, o que isso significa? Que ele estava pensando em alguma coisa da palavra de Deus, alguma comunicação com Deus, algum propósito divino, né? Então, é isso que nós precisamos, e nós vamos ver que Satanás está atacando exatamente isso, porque isso realmente é muito importante, né? Então, sabendo disso, né, no livro Ciência do Bom Viver, a irmã White diz assim, olha, nós também temos de ter um tempo para meditação e oração e para receber conforto espiritual. Então, ela fala assim, olha, isso é necessário, você precisa separar tempo para isso. Você não pode deixar isso de lado como algo, né, eu vou meditar na palavra de Deus quando sobrar um tempo. Hoje, Satanás está fazendo de tudo para tomar o nosso tempo, né, completamente. E olha só, esse artigo, essa reportagem, opa, mãozinha. Alguém? Alguém quer comentar? Não? Não, foi alguém entrando na sala. O barulho é o mesmo. Tá.
O barulho é o mesmo, tá bom. Então, olha só, essa reportagem que interessante, e vocês podem comentar também. Nossa capacidade de atenção está diminuindo? Entenda como reverter. Isso é uma reportagem da CNN. Olha só que interessante. Tempo médio de foco para indivíduos olhando para uma única tela caiu de 2 minutos e meio em 2004 para uma média de 47 segundos em 2021, segundo especialistas. Olha só, uma queda da capacidade da pessoa estar concentrada, caiu de... Isso é vendo um vídeo, né? Não é lendo livro. Um vídeo tem uma força para captar a nossa atenção que um texto não tem. Você tem ali movimento, você tem mudança de cena, você tem som, você tem cores. Então, imagina a nossa capacidade de se concentrar para outras coisas mais difíceis. Então, caiu de 2 minutos e meio, né, em 2021, em 2004, para 47 segundos em 2021. Então, gente, será que Satanás realmente não está preocupado em tirar da nossa vida essa contemplação, essa meditação? E será que ele está conseguindo? Alguém aqui tem está tendo dificuldade, está achando assim que está tendo problemas para ler, para se concentrar, ler um parágrafo lá, um verso bíblico, aí continua, não consegue mais lembrar do que leu há 15 segundos atrás, ou só eu que estou tendo esse problema? O pessoal está levantando, tá dando um sinalzinho aí de que muita gente está passando por isso, viu, Diogo? Esse é um dos problemas mais comuns que a gente ouve, a dificuldade de concentrar, é a dificuldade de manter o foco, é esse excesso de pensamentos, você está lendo a Bíblia, mas daqui a pouco você já está pensando em outra coisa, está falando com o Senhor e daqui a pouco está pagando uma dívida, está já em outra cidade, já está resolvendo um problema. É um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado aí atualmente, viu? Sim, sim. E nós vamos ver que isso tem uma causa e é planejado, né? É algo que realmente hoje a tecnologia permitiu isso, né? Nunca na história isso seria capaz de ser feito só com a invenção de Gutenberg lá com a imprensa, né? Somente com essa tecnologia que a gente tem hoje, isso é possível. E realmente, gente, de 2004 a 2021, isso não dá nem de uma geração para outra, né? Isso é algo assim inimaginável, né? O que está acontecendo hoje. E nós vamos ver a causa disso, né? O mercado precificou, isso é o artigo, né, dessa reportagem, o mercado precificou nossa atenção ao competir em uma economia da atenção. Então, tá vendo aqui por que isso está sendo feito? O ser humano viu na atenção um meio de ganhar dinheiro. Então, se eu tiver a sua atenção, eu vou ganhar dinheiro assim. Eu não preciso ver o seu tempo, a sua atenção é o meu produto para que eu possa ganhar dinheiro. Então, o mercado precificou nossa atenção ao competir uma economia da atenção que está influenciando a internet, as redes sociais e nossos estilos de vida. Segundo esse cientista, né, o Graham Burnett, fundador e diretor de uma organização sem fins lucrativos dedicada ao ativismo pela atenção. Olha só, o cara criou uma fundação que está trabalhando não para salvar baleias, não para salvar a Amazônia, mas um ativismo pela atenção, que chama isso de, deixa eu ver aqui, desculpa, opa, apertei aqui, tá bom. Aqui. Que chama isso de
comodificação de nossa atenção. Vocês estão vendo? Voltou? Não voltou? Eu apertei ESC aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, tá dando para perceber o que está acontecendo? O capitalismo está nos levando a isso, né? Está nos levando a uma indústria, né, gigantesca, com uma alta tecnologia, com o objetivo único de ter a sua atenção, de chamar a sua atenção. E como essa ciência está se desenvolvendo de forma tão rápida, o que está acontecendo, né? Com esse super estímulo para ter a nossa atenção, as empresas competindo, né? YouTube competindo com o Facebook, com o Instagram, competindo com todas as marcas, todas as empresas de marketing, todo mundo competindo pela sua atenção. O que está acontecendo? Uma sobrecarga de estímulos, e quando a gente tem uma sobrecarga de estímulos, o que vai acontecendo? O cérebro vai desligando, né, os receptores lá, ele fala assim, não, eu não posso ser estimulado tanto assim, então vamos desligar aqui os receptores. E aí, agora, eu preciso de um estímulo muito maior. Então, antes, quando eu me concentrava num vídeo por 2 minutos e meio, né, 10, 15 anos atrás, hoje eu não consigo mais. Hoje eu preciso de algo muito maior, muito mais forte, tá? Voltou minha tela para vocês? Apresentação? Voltou. Ótimo. Estamos vivendo uma espécie de corrida do ouro, um programa gigantesco, tecnologicamente intensivo e fortemente capitalizado de exploração financeira de nossas capacidades atencionais mais íntimas e fundamentais. Então, olha só, as nossas capacidades de raciocínio, de atenção, para você, que você precisa, né, que Deus precisa dessas capacidades para que você possa contemplar o amor dele, contemplar as coisas espirituais. Deus precisa que você esteja em silêncio, Deus precisa que os seus pensamentos não estejam voando aí por todos os lugares, Deus precisa da tua atenção. Essas capacidades estão sendo vendidas literalmente, né? E Satanás está usando isso, com o objetivo de nos afastar de Cristo, de tirar o nosso relacionamento com ele, né? Fala, André. O Diogo, a gente observando essas informações e entendendo cada vez mais esse contexto, nós vamos percebendo, então, que nós estamos sendo seduzidos, entrando aí em um processo que a gente pode chamar de hipnótico, né? Onde a nossa mente, ela fica tão centrada, a gente não consegue focar em algo específico, mas eu fico com uma atenção muito forte na necessidade de ter algo que me chame mais atenção, algo que produza mais dopamina, e isso é extremamente perigoso, e a gente vai passando por esse caminho sem, muitas vezes, dar conta. E você falando dessa questão do cérebro vazio, né, que o processo de meditação oriental aí, desse mundo místico, que vai trazendo, olha, você não vai dar conta, então vamos fazer uma meditação para que você mantenha esse cérebro em plenitude, vazio, para concentrar-se, para melhorar. E aí, você já explicou muito bem sobre, e eu fico pensando nessa palavra meditação, que a Bíblia convida a gente para meditar, você pontuou, que também o mundo convida você para meditar, só que um vai esvaziar, o outro vai trazer você para um olhar para um alvo que vai te ajudar a se erguer. A gente volta lá para o povo de Israel, quando se levanta a serpente no deserto, para que o povo olhasse, para que eles fossem curados, né? Eu acho que tem uma grande relação até com essa questão da contemplação, da reflexão, porque a palavra meditação é isso, é contemplar, é refletir, tanto que a gente, quanto cristãos, a gente nem usa muito mais essa palavra meditação, porque ela vai sempre trazer esse outro sentido místico. Então, é a reflexão profunda, é o pensamento direcionado para algo, é essa atenção que precisa ser direcionada, porque se a gente deixar, e quantos aqui, vocês podem compartilhar aí também, viu, gente?
Quantos aqui põe ali na rede social, fala, ai, vou rapidinho, e de repente, quando você vai ver, já passou um tempão, e não conseguiu ainda voltar, e quando se pega, fala, nossa, já vi isso, já vi aquilo, não acredito. Acontece com vocês, gente? De ver uma coisa e, de repente, quando vai ver, está um tempão ali, a gente vai ficando assim, parece que vamos ficando realmente hipnotizados, não é? E aí, vê um conteúdo por um tempo, depois a gente passa para outro e atrai por um tempo novamente e vai indo, e a gente vai recebendo uma sobrecarga de estímulos, a dopamina vai sendo produzida aí em de grandes quantidades mesmo, né? E a nossa atenção, ela vai sendo perdida cada vez mais. Diogo caiu aí, mas daqui a pouco ele levanta. Ah, levantou de novo. Oi, Diogo. Meu computador, de vez em quando, ele tá fazendo isso. É isso aí, Kelly. A gente estava comentando aqui, Diogo, enquanto você não voltava, como a gente pega o celular para fazer algo simples e, de repente, quando você vai ver, já passou um tempão. A Kelly comentou, pega o celular para ver a hora, e assim, quantas vezes a gente pega o celular para ver a hora e quando você vai ver, já automaticamente, você já clicou em outro lugar e você fala, pera, o que eu estou fazendo aqui, não é? É incrível como a gente está sendo seduzido e nós não estamos percebendo. Sim, sim. Então, para a gente, isso é importante que a gente entenda, porque a gente, senão, vai se sentir a pior pessoa do mundo, né? Eu não consigo, o que eu estou fazendo, né? Eu sou o único. Não, isso é programado. Isso é feito com estudos científicos, feito com, né, eles analisam o cérebro, que chama a sua atenção, cor, movimento, música, quais são os estímulos que mais chamam a atenção. Então, a gente sabendo disso, isso é importante para que a gente não fique também se martirizando aí, né, e desista. Você não pode desistir, né? É importante a gente entender esse aspecto da ciência. Então, olha só, olha o que ele diz, esse autor. Os vídeos online também utilizam cortes rápidos como parte de sua estética para manter a atenção. Eles removem palavras de preenchimento e pausas naturais. Vocês estão vendo, né, minha tela? Não. Acho que eu não tenho que voltar a compartilhar aqui, peraí. Estamos vendo, mas a Tati, Diogo, ela acabou de comentar aí que ela achou que era só com ela que acontecia isso, sabe? Era só ela que estava com esse problema. Aham, olha só. De jeito nenhum, isso é um problema seríssimo. Para vocês terem uma ideia, eu estava lendo a história de um médico que tinha uma clínica de tratamento para drogas pesadas, se eu não me engano, acho que é na Califórnia, nos Estados Unidos, e ele vendo o que estava acontecendo, ele passou a tratar viciados em internet, rede social, jogos eletrônicos, e ele fala, no depoimento dele, ele fala que era mais fácil tratar um viciado em heroína, um viciado em cocaína, do que agora é tratar pessoas viciadas em tecnologia. Então, assim, é algo realmente assustador, e nós estamos vendo, né, uma geração toda, eu fico imaginando, né, eu não fui criado com celular, né, eu não fui criado com todas essas mídias, né, então o meu cérebro tem uma estrutura totalmente diferente de uma criança, de um jovem que nasceu, né, de 2005, dos anos 2000 para cá. Então, realmente, nós estamos vendo algo muito sério acontecendo, tá? Então, calma, Deus tem uma solução para isso, tá bom? Então, estão vendo agora, né, o PowerPoint? Sim. Tá. Então, olha só, esses vídeos, eles removem palavras de preenchimento e pausas naturais. Segundo Mark, que observa que essa brusquidão leva à impaciência nas conversas normais entre as pessoas. Olha o resultado disso. O resultado é que você agora perde a paciência com uma pessoa que vai logo a ponto, você está enrolando demais, né? A gente
tem até brincadeiras que fazem, né, que você quer colocar a pessoa que está falando lá no 1.5, lá no velocidade 2.0, porque está falando lento demais. Então, assim, isso é algo muito sério mesmo. A atenção sustentada está no coração de toda a realização humana, esse autor diz. Observando que nenhum atleta leva o telefone para checar durante um evento olímpico. Quando você recupera sua atenção, realmente é como recuperar seus superpoderes. Então, queridos, isso a gente precisa entender que Deus está usando pessoas assim, né, para nos ajudarem a entender o que está acontecendo e buscar uma solução. Isso não é normal. Isso não é natural, tá? Não é normal a gente ficar checando o celular, ficar preocupado, ter que levar o celular para tudo quanto é lugar. Não é normal. Nós estamos perdendo certas capacidades com isso. Tem um estudo que foi feito interessante com os taxistas de Londres, e os taxistas antigos que andavam em Londres antes do GPS, eles estudaram o cérebro deles. O cérebro deles é super desenvolvido nessa área de localização, de mapeamento, de organização. É super desenvolvido. Os novos taxistas que usam o GPS, o cérebro deles não é desenvolvido nessa área. Então, o que está acontecendo? Nós estamos transferindo nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de meditar tudo, e agora, com inteligência artificial, então, Senhor, é o fim do mundo. Porque agora a gente não precisa mais nem buscar informação, está tudo lá. O que precisa para fazer isso? Está pronto, acabou. Onde nós vamos parar? Né? Deus, ele quer que a gente se desenvolva. E isso é um ataque realmente de Satanás ao desenvolvimento humano. Então, o que nós precisamos fazer? A irmã White diz, os pensamentos de seu coração precisam ser disciplinados em meditar acerca de assuntos celestes e divinos. Não tem solução fácil, desculpa ser realista para vocês, mas não tem como. O negócio está ficando cada vez mais difícil e vai demandar de nós atitudes drásticas. Eu vou precisar me disciplinar. Eu preciso, se eu quero, né, eu lembro de, alguém levantou a mão, eu vou deixar. Pode terminar, Diogo, eu falo quando você terminar. Tá. Fala. Se você quer alguma coisa na vida, você tem que se dedicar. Se você quiser o salário no fim do mês, você vai ter que acordar todo dia, 5 horas, 4 horas, 6 horas da manhã para ir para o trabalho. Não interessa se você está com febre, cansado, se você não quer ir, você tem que ir. E o que nós estamos vivendo hoje realmente isso aí, para pior. Você vai ter que disciplinar os seus pensamentos, você vai ter que criar um sistema na sua vida onde seja mais fácil você viver, né, para meditar nas coisas celestiais, e mais difícil de você se distrair com essas coisas do mundo. Pode falar, André. O que a gente consegue até, de repente, de uma forma lúdica, compreender como essa questão do pensamento direcionado e essa luta que parece ser impossível, porque depois que a gente perde o controle do pensamento, parece que você não vai conseguir assumi-lo nunca mais. Então, eu estava até pensando em uma alusão aí, né, de uma forma mais didática para a gente compreender, um tecido branco, uma roupa branca, uma camiseta que você suja, e aí cai alguma coisa ali, você pega e imediatamente você leva para lavar, e aí não dá muito trabalho, dependendo do que sujou, para você tirar, para você remover essa sujeira. Você vai ali, coloca água, sabão, água quente, que seja, lava e beleza. Agora, quando cai essa mesma sujeira, esse mesmo componente nessa camisa branca, e eu vou lavar só daqui uma semana, e enquanto isso, outras sujeiras, né, outros pó, outras coisas vão fazendo parte aí desse processo,
quando eu for lavar, vai ser bem mais difícil tirar, remover essa sujeira do que se eu tivesse lavado na hora. Então, o esforço que eu vou precisar para lavar nesse primeiro momento é inferior ao esforço que eu vou precisar usar para lavar depois de uma semana, de um mês, de um ano. Então, pouco a pouco, a gente vai realmente perdendo a força, porque nós não estamos acostumados a fazer. E o que você falou ali, né, da questão do treino, então, é exatamente um exercício que é cansativo. E quantas pessoas falam assim, nossa, mas eu estou cansado, porque eu preciso colocar minha mente nas rédeas, né, tenho que controlar ela o tempo inteiro, não aguento mais. Eu estou fazendo isso, está me deixando esgotado. Por quê? Porque ficou tanto tempo sem controlar, deixando esses pensamentos, que agora é muito mais cansativo mesmo. Mas, assim, vai sair a mancha, porque não somos nós que vamos limpar sozinhos. Mas a gente precisa desse esforço, claro que vai ser maior do que comparado ao início, mas como é importante nós observarmos que isso está sobre o nosso controle. Deus não vai pegar e vai lá pegar um paninho, vem aqui, pega o sabão, eu vou lavar para você, pronto, tá limpinho, volta lá. Não, é a gente que tem que fazer, porque é o domínio da nossa mente, né? Senão a gente perderia o livre-arbítrio que a gente falou. Então, como é importante, né, Diogo, o que você traz a respeito do pensamento, porque a gente vai ver que toda crise de ansiedade, toda crise de baixa estima, toda crise existencial, todo conflito emocional, ele se inicia por um pensamento. Sendo consciente ou não, quando a gente vai ver, já foi, já aconteceu, mas inicia pelo pensamento. Então, Exatamente. é extremamente importante, né? Exatamente. Poucos compreendem ser um dever exercer domínio sobre os pensamentos e imaginações. E como você disse, né, André? Ela também diz, é difícil manter a mente indisciplinada fixa em assuntos proveitosos. Então, a gente deixou a nossa mente rolar, não tem problema, né, a curiosidade, tudo isso começou, não foi do dia para a noite, né, foi introduzido para nós, primeira tela foi a televisão, né, coloca lá na sala, fica lá assistindo, agora chega, né, desliga a televisão, todo mundo agora vai almoçar, todo mundo senta, isso foi um processo, né, e a gente foi deixando essas coisas acontecerem, deixando a nossa mente ser alimentada com as fantasias de Hollywood, com as fantasias da Disney, com as coisas, né, do mundo. E agora a nossa mente está indisciplinada. Vai ser difícil agora fazer com que essa mente se discipline. Se, porém, ela diz, os pensamentos não forem devidamente empregados, a religião não pode florescer na alma. Então, se a gente não fizer isso, a gente pode continuar indo na igreja, pode continuar dizendo que é cristão, pode continuar falando que vai para o céu, mas a religião realmente não vai atingir o coração, que é a sede do pensamento, que é a sede a mente, né? Coração é mente, a Bíblia diz. Então, e depende de mim. Mas eu vou dizer para vocês algo que me trouxe bastante conforto, né? Senhor, eu não vou ter paz? Senhor, eu vou ter que ficar lutando contra esses pensamentos o resto da minha vida? Senhor, eu não aguento mais, né? O André falou isso também. Deus está me mostrando que essas coisas, se eu conseguir ver essas coisas não pelo lado negativo, mas pelo lado positivo, eu vou enfrentá-las de uma forma melhor, mais tranquilo, com mais vontade. E como que eu devo ver tudo isso? Como uma oportunidade de desenvolver um caráter que não existiu para outras gerações. Hoje, nós podemos desenvolver um caráter, uma dependência de Cristo, de uma forma que nenhuma outra geração sentiu essa necessidade. Conseguem compreender o que eu estou dizendo? Se eu estou sendo atacado, aqueles que vivem na cidade, né? Estão ali, andando na rua, aí tem um outdoor lá,
propaganda de lingerie, outro não sei o quê. Aí desvia o olhar do outdoor da propaganda de lingerie, aí tem uma mulher passando na rua com decote, aí eu vou olhar, vou pegar o meu celular, porque pelo menos eu vou concentrar agora o meu olhar em alguma coisa. Aí já vem uma imagem, uma propaganda de outras coisas. Então, assim, nós estamos sendo bombardeados. Podemos nos desanimar, podemos desistir, podemos falar assim, não tem jeito, ou podemos dizer assim, Senhor, eu preciso do Senhor a todo segundo na minha vida. Eu preciso de uma comunhão tão íntima com o Senhor que eu não me distraio com mais nada, mas o Senhor está vivendo em mim, como Paulo diz. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, essa conexão pode se tornar uma conexão tão forte, mas tão íntima, e é esse o desejo de Deus. Por que Deus não tira, eu acredito, né? Pode haver alguém que discorde, mas por que Deus não tira a nossa natureza carnal, essa natureza miserável, desgraçada que nós temos, ela continua conosco, mesmo quando eu me batizo, mesmo quando eu me converto? Por que Ele não tira? Eu acredito que é porque Ele quer usar essa natureza que está constantemente querendo me tirar de perto dele, como algo que vai me incentivar a querer estar mais perto dele constantemente. Sabe, Senhor, eu preciso, e eu acredito que essa geração, nossa geração, que está vivendo dentro desse contexto, é esse contexto que vai produzir os 144 mil. Quem são os 144 mil lá de Apocalipse? O Apocalipse diz que os 144 mil são aqueles que seguem Jesus Cristo por onde quer que ele vá, por toda a eternidade. O que isso significa para mim? Significa que eles desenvolveram um relacionamento com Cristo tão íntimo, mas tão íntimo, que por toda a eternidade eles vão desfrutar desse relacionamento de dependência constante de Cristo, de total ligação com Cristo. E é dessa forma que eu acredito que nós devemos ver esse conflito com essa tecnologia, conflito com essas coisas que estão acontecendo. Conselhos de Paulo, porque as armas da nossa milícia, ou seja, nós estamos numa guerra, temos que usar armas, um soldado, ele não vai para a guerra de qualquer jeito, ele tem que ter um treinamento, ele tem que se esforçar. Então, o apóstolo Paulo já começa o texto dizendo, olha, eu quero que vocês tenham esse tipo de mentalidade. Vocês estão numa guerra, vocês são soldados. Então, para de mimimi, para de reclamar, para de murmurar. Seja forte, seja firme, né? As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu levo cativo todo pensamento. Na época dele, ele fazia isso, né? Com bem menos estímulos como nós temos hoje. E como os cativos eram levados? Né? Nenhum cativo ia para o cativeiro de boa, tranquilo. Ele tinha que ser arrastado, ele tinha que ser acorrentado, ele tinha que ser dominado para ser levado para o cativeiro. Essa é a imagem que Paulo está querendo passar para nós. Eu não vou levar desses pensamentos que surgem na minha mente, sejam qualquer tipo de pensamento que vai me afastar de Cristo, eu não vou levá-los cativo e eles vão concordar, eles vão lutar. E eu preciso dominá-los, eu preciso me esforçar para levá-los ao pé de Cristo. Senhor Jesus, eu não quero ter esse pensamento. Senhor Jesus, eu não quero ter esse tipo de comportamento. Eu não quero mais ter esse tipo de hábito. Eu insisto, persisto. Senhor, transforma a minha mente. E a oração de Davi, do rei Davi, tem que ser a nossa constante oração. Cria em mim um novo coração, cria em mim uma nova mente. E Deus vai fazer isso. E Ele tem poder e Ele quer fazer isso. Né? A prova de que o evangelho funciona é
ele vai dar para o universo, né, que todo vai finalmente finalmente por um fim, né, ao grande conflito, vai ser essa última geração, que é a mais fraca, vivendo num tempo desse, ser salva. Então, Deus vai provar, olha, tá vendo? Todo mundo poderia ter sido salvo, porque, olha, eu salvei essas pessoas, né? Do que Satanás fez, né, para desviá-los. E aí ele diz, o que deve ocupar a nossa mente? Filipenses 4:8. Irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É isso que precisa ocupar a nossa mente, tá? E não vai ser fácil, porque o inimigo não quer que esse tipo de pensamento esteja na nossa mente. Por isso que ele criou todas essas tecnologias para enfiar tudo que não é verdadeiro, tudo que não é de boa fama, tudo que não é justo na nossa mente. Marta? Acho que levantou a mão. Boa noite, professora Andréia, boa noite a todos. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, né? Esse é um assunto, assim, poxa, maravilhoso. Vocês estão aí falando e eu estou relembrando como era a igreja no passado, como a igreja está hoje. As pessoas no passado, quando não tinha tecnologia, que a Bíblia já nos ensina, né? Sobre o aumento da tecnologia, como seria. Antes você entrava na igreja e nós estávamos com o inário e cantávamos o hino no inário, sem som, sem nada. Nós saímos, passávamos dias lembrando das pregações, dos hinos. Nós ficávamos focados. E hoje, muitas das vezes, nós nos desligamos até do hino e nem mesmo as pregações que são faladas. Então, assim, a gente vê muita mudança. A tecnologia, se você está na igreja e você começa a prestar atenção na pregação, telefone, deixar o telefone ligado, você, por um momento, você acaba se desligando completamente, já nem lembra mais o que está sendo dito. Então, nós precisamos mesmo aprender que voltar o foco para Deus. Então, quando nós vemos assim um trabalho como esse, que nós podemos parar assim entre irmãos, né, e ver sobre isso, isso vai entrar na nossa mente, porque nós precisamos nos desligar e voltar para Deus o quanto antes e focar os nossos pensamentos na vontade de Deus. Esse deve ser os nossos pensamentos. E aí estudar sobre o conselho de Paulo é muito, muito importante para que nós possamos realmente nos desligar do telefone ou das coisas que nos afastam de Deus, né? Porque nós focamos um pouquinho, entramos numa linha e o telefone tocou, tem alguma coisa passando e você se desliga automaticamente e, como já foi dito aí, às vezes perdemos meia hora, 1 hora, 2 horas focado em assuntos que não diz respeito à vontade de Deus. É maravilhoso. Parabéns para vocês. Amém, Marta. Obrigado. O Diogo, a Marta estava comentando aí a respeito da tecnologia, e é claro, a gente sabe que a tecnologia ela pode ser uma bênção, inclusive a partir dela que nós estamos aqui, glória a Deus, mas é isso que ela falou, né? Quando ela não é bem utilizada, ela traz, sim, realmente um grande prejuízo, principalmente dependendo do ambiente. E aí, o que eu acho interessante também é que a questão é que, quando eu estou com o telefone, ok, que foi o que a gente comentou, do excesso de estímulos, de vídeos, necessidade de ficar vendo algo o tempo todo, de preencher a mente, e a sensação de vazio faz com que a gente busque cada vez mais informação para poder não entrar em contato com esse vazio. Mas, além disso, às vezes nós não estamos com o telefone, e ainda assim essa mente, ela não para. A gente deita para dormir e a mente não para, de pensamentos perturbadores, pensamentos intrusivos, vozes que falam sobre o nosso valor, que falam sobre o que eu devia ou não deveria ter feito,
de culpa, né, de angústia, é intenso, e que, é claro, esses estímulos aí que vêm pela tecnologia, eles vão, sim, trazer perturbação, mas existem outras fontes além dessa, e que, às vezes, a gente vai ouvir vozes que vieram dos nossos pais, de quando a gente era criança. Quantas vezes é como se eu estivesse ouvindo aquilo que eu ouvi lá atrás? Às vezes, eu ouço palavras sobre mim, na minha própria mente, né? Então, é tanta informação, e é claro que a tecnologia acaba sendo um recurso também que vem, às vezes, para atormentar, mas esse conselho de Paulo que você traz aqui, que é um dos que eu mais gosto de usar, até mesmo na clínica com os pacientes, é porque está tudo aqui, nesse único verso está tudo aqui. Se tudo o que você pensar, eu sempre falo para os pacientes, o que você está pensando é verdade? Porque quando eu falo assim, eu acredito que o Diogo está pensando isso, já não é verdade, já não é justo, já não é amável. Então, é fácil para a gente identificar o que deve ocupar meu pensamento, porque a gente sabe o que deve ocupar. Mas, às vezes, a gente gosta de dar uma mergulhadinha e ver o que tem a mais, e aí vai indo, e vai dando corda, e quando a gente vai ver, já está difícil para voltar, né? Então, se a gente seguir esse texto ao pé da letra e buscar cada informação aqui é verdade, o que eu estou pensando, que tipo de informação é essa? Qual é o propósito disso? Existe algum louvor? Existe alguma coisa que é de respeito, é digno, é justo? Aí, beleza. Se não, eu já tenho que eliminar na hora. E, às vezes, a gente precisa repreender, sabe? Eu repreendo esse pensamento, não permito, Senhor, eu não vou permitir esse tipo de coisa na minha vida. E a gente precisa começar a lutar, como você falou, um soldado. Lutar, colocar como cativo, arrastar, amarrar, e levar, porque senão a gente é dominado com certeza. Isso mesmo. Parece que temos... Marta, quer falar de novo? É exatamente isso, Andréa. Eu louvo a Deus, de verdade, eu louvo a Deus porque hoje eu consigo deitar na minha cama e ter um sono tranquilo, sem nenhum pensamento no telefone, nada disso. Hoje eu consigo, pela graça de Deus, focar. E o que eu prefiro fazer é colocar bastante livros no meu telefone, sabe? Coisas da igreja, para quando eu me focar, eu focar nas coisas, estar sempre ali lendo ou um livro de Ellen White, sabe? Ou uma pregação do pastor Bulhon, que eu gosto muito. Outras coisas que me levam a fazer a vontade de Deus. Eu busco fazer isso, né? Me desligar completamente. Quando é para poder me desligar, eu quero me desligar e focar em Deus. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas estão sofrendo e estamos tentando ajudar essas pessoas, né? Então, assim, quanto a mim mesma, a minha pessoa, eu já consegui me livrar desses maus de ficar vendo videozinhos engraçados, essas Uhum. coisas que me tiram o foco de Deus. Então, eu prefiro focar mesmo nos livros, nas pregações, né? Mas existe muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que estão sofrendo. Crianças, é só para vocês terem uma ideia, que eu tenho uma neta de 7 anos, que ela é sonâmbula. De verdade, gente, é horrível ver minha neta, porque ela fica mexendo no telefone, dormindo, sabe? É como se ela estivesse mexendo no telefone o tempo inteiro. Ela é viciada. Então, isso para mim é muito triste ver isso, sabe? É muito triste a gente ver isso. Da minha neta se jogar da cama, achando que ela está vendo aqueles videozinhos engraçados ali na televisão, e ela dizia assim, vovó, eu pulei, vovó, porque eu achei que eu estava pulando numa piscina de bolinha. E ela pulou da cama de madrugada dormindo. Então, isso é triste, gente. A gente vê isso. Então, a gente precisa trabalhar, principalmente as nossas crianças, né? E a nós mesmos, como tem muitos adultos aí que estão tão ligados, tão focados, isso é muito triste de ver. Uhum. Que Deus nos É abençoe. verdade. Obrigado, Marta. Eu acho que a Ireni também está com a mão levantada. Boa noite. Boa noite. Alô? Estamos ouvindo. Está ouvindo? Boa noite. Excelência de trabalho. E esse auto é uma
educação nossa, né? Porque eu também tive que trabalhar comigo em relação ao telefone, né? Então, hoje, quando a gente vai deitar, a gente vai para uma leitura, o celular tem outro lugar, nem fica perto da gente. Mesmo que a gente trabalhe, né? Eu trabalho na área da dependência química, sou assistente social numa comunidade terapêutica, e a gente tem lido muitos artigos em relação ao celular, às telas, né? Quando a gente vai para esse vício, que é quase um vício de uma cocaína no cérebro, né? A dopamina, aquele prazer que ele vem trazendo, né? Então, nós, como cristãos, realmente, tenho visto crianças, adolescentes que estão nessa base, um sono perturbador, ansiedade, tudo vem gerando, e se a gente vai a fundo, olhar e ver aonde está a raiz do problema, está nas telas, né? Então, algo muito importante a nossa aula de hoje, parabenizo o Diogo, né? E a nossa Andréia, né? Porque isso é muito enriquecedor, principalmente Amém. nós que estamos a caminho de sermos profissionais na área de terapia. Então, isso já nos traz uma base, assim, ó, excelente, no maior livro terapêutico que é a nossa Bíblia Sagrada. E muitas Amém. vezes, o que eu aprendi aqui, até a interpretação de certos versículos, né? A gente lia, olha você falando agora do Filipenses, né? Temos que carregar algemados os nossos problemas que estão afetando a nossa mente. Mas muito bom. Só quero compartilhar a minha gratidão com vocês. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigado pelo Ok. comentário. Queridos, estamos chegando no final aqui, mas antes eu gostaria de compartilhar, né, não sair dessa live sem compartilhar algumas coisas que a gente poderia, que a gente pode fazer, né? Rapidinho, deixa eu passar aqui. Então, o que podemos fazer, né? Primeira coisa é tomar consciência desses comportamentos automáticos. Então, isso que nós estamos fazendo aqui já está nos ajudando a trazer esses comportamentos que a gente tem, que são automáticos, a gente não pensa mais, né, que são os hábitos. Deus criou essa forma de agir do cérebro pensando nas coisas boas, né? Se você cria bons hábitos, é fantástico, você vai fazer aquilo lá rápido. Imagina, né? A pessoa que está aprendendo a tocar o violino lá, ele vai criar o hábito de tocar uma música que ele nem precisa mais da letra, da partitura. Então, para o bem, os hábitos são maravilhosos. Agora, para o mal, isso se torna um problema muito grande, porque a gente faz o mal sem pensar mais. Então, a primeira coisa a fazer é tomar consciência desses comportamentos automáticos. E como foi dito aqui, nós precisamos buscar informação, né? Pesquisar, ler livros. Hoje tem muita informação que nós podemos ter, porque realmente esse é um problema grave. O próximo que nós podemos fazer é desenvolver um plano para fazer pausas. A gente precisa ter um cronograma, fazer um planejamento no nosso dia. Olha, horário de almoço, horário de café da manhã, de janta, não é para ninguém ficar no celular. Nós vamos estar conversando, interagindo, comendo juntos. Então, tem pausas para isso, né? 2, 3 horas antes de dormir, já desligar o celular, já não deixar, como foi dito aqui também, no quarto, ali junto, não usar como despertador, né? Compra um outro despertador das antigas lá, não facilitar, desligar a internet, vai lá, desliga o roteador da internet lá, não deixa a internet funcionando até tarde da noite, desenvolver planos. Nós estamos realmente numa guerra, e numa guerra você tem que ter planejamento, você tem que ter hábitos, práticas que vão te ajudar, porque isso é automático, essas coisas, como nós vimos, são planejadas para ter a nossa atenção. E
o que você precisa fazer também é proteger o seu foco. Olha, eu não posso ficar vendo esses feeds, né, rolando a tela lá infinitamente. Eu não posso, isso é uma prática que destrói a minha capacidade de focar nas coisas. Eu não posso ficar assistindo videozinhos de 30 segundos, de 15 segundos, porque eu não posso ficar ali no YouTube. Eu preciso proteger o meu foco. Isso é uma capacidade, é uma habilidade que precisa ser protegida. Se eu não proteger isso, eu não vou conseguir com que eu possa focar em outras coisas, nos relacionamentos, e principalmente, como nós estamos falando aqui, focar na palavra de Deus, em oração, né? Isso é uma prática, são práticas essenciais para o cristão. Estudo da Bíblia e oração. E essas duas práticas é necessário que eu tenha foco, que eu tenha capacidade de concentração. E quando eu estou lá, né, passando videozinho de 30 segundos por 1 hora, 2 horas, eu estou destruindo essa capacidade. Então, eu preciso proteger essa capacidade. E para terminar, eu quero trazer alguns textos aqui do que nós devemos realmente meditar e o que vai fazer uma transformação completa na nossa vida. Olha isso, gente. Na contemplação de Cristo, demoramos-nos na praia de um amor sem limites. Procuramos falar deste amor e a linguagem falha. Então, a contemplação do quê? A contemplação de Cristo e do amor dele. Consideramos sua vida sobre a terra. Olha aqui ela começa a dizer como que essa contemplação acontece. Como que ela acontece? Eu vou enxergar Cristo, eu vou ver ele vai falar comigo de forma audível? Não, eu vou contemplar Cristo, pensando, considerando, imaginando sua vida sobre a terra, seu sacrifício por nós, sua obra no céu como nosso advogado, e as mansões que ele está preparando para os que o amam. Entenderam como a contemplação funciona? Os meus pensamentos são direcionados para essas coisas práticas. Como ele viveu aqui na Terra, o que ele fez, qual foi a infância dele, o que ele estava fazendo com 12 anos de idade, lá discutir com os líderes religiosos lá, sobre as coisas da Bíblia, sobre profecia, o trabalho dele na carpintaria, depois o trabalho dele, né, curando, salvando pessoas, ajudando, transformando vidas, alimentando os pobres, as palavras que ele falou, esse tipo de meditação, esses tipos de pensamento, isso é contemplar a Cristo e o amor dele, né? E aí, o que vai acontecer? Não podemos mais, a irmã White diz, não podemos mais que exclamar, ó altura e profundidade do amor de Cristo. E olha esse texto, que é um texto fantástico, que eu amo muito. Ela diz assim, é o amor de Cristo que faz o nosso céu. É o amor dele. Como o apóstolo João dizendo, vede, contempla, porque é isso que é o céu. O céu é o amor de Cristo. Não são as mansões gigantes que ele está construindo, as ruas de ouro, os portais de pérola, a árvore da vida. Não são essas coisas que realmente vão nos dar prazer, alegria no céu. Porque isso são coisas. O que o ser humano necessita realmente é relacionamento. É isso que nos traz completa alegria, completa paz, completa prazer completo, pleno. Então, é o amor de Cristo que faz o nosso céu. E olha que texto maravilhoso. Mas em nossa contemplação de Cristo, estamos apenas demorando à beirada de um amor que é imensurável. Seu amor é qual vasto oceano, sem fundo nem praia. Já imaginaram um oceano assim? Um oceano que não tem praia, um oceano que não tem fundo? É com isso que ela compara o amor de Jesus Cristo. E Satanás está ativamente trabalhando, criando todas essas tecnologias, para que a gente não tenha tempo para fazer o quê?
fazer o que o apóstolo João disse: vede, contemple. Porque Satanás sabe que se nós passarmos o tempo nosso contemplando esse amor, nossa vida vai ser transformada. E é isso que aconteceu na vida de Davi, por exemplo. E ele diz, né? Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenâncias. E o que aconteceu com essa escolha, essa decisão que ele tomou? O resultado é que ele diz: eu tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Salmo 119. E no Salmo 19, 14, ele diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Que essa também possa ser a nossa oração, né? Que os nossos pensamentos, a nossa meditação, tudo seja agradável a Deus. E o que agrada a Deus? O apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que tem boa fama. Isso é o que nós devemos pensar, porque é isso o que agrada a Deus. Deus abençoe a cada um de nós, né, nessa jornada, e vamos lutando, orando e ajudando uns aos outros, porque realmente é uma batalha difícil, mas a promessa é clara e precisa, né? Em Cristo, somos feitos mais do que vencedores e podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Amém, amém. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado, Diogo, pela mensagem. Deus seja louvado. Acredito que a gente já pode, então, Diogo, você já pode orar e a gente já finaliza, que amanhã é dia de acordar cedo, né? E deixar a gente fica aqui fazendo uma vigília, porque realmente o tema é muito bom, muito relevante, e com certeza a gente consegue tirar lições grandiosas, e se ficarmos mais tempo, mais lições a gente tira dos mesmos textos, né? Então, que possamos meditar. E aí você pode finalizar para a gente, por favor. Então tá. Só queria agradecer, porque o tempo passou, olha, 21h21, e a gente nem sentiu. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar, então. Querido Senhor, a tua palavra diz que nós podemos ter a mente de Cristo, e o apóstolo Paulo, ele afirma que nós temos a mente de Cristo. Nos ajuda a acreditar nisso, nos ajuda a acreditar nas tuas promessas, que através delas nós somos capazes, Senhor, de nos tornarmos vencedores. Temos Jesus Cristo vivendo em nós. Apesar de viver neste mundo com tantas coisas para nos distrair, nós podemos ter um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que essas coisas não vão mais nos distrair. Pelo contrário, quando descobrimos o amor que nós vimos aqui essa noite, descrito pela irmã White como um oceano sem praias e sem fundo, quando nós descobrimos esse amor e bebermos dessa fonte, Senhor, as coisas deste mundo vão perder a atração, vão perder o poder de nos desviar, e nós finalmente nós iremos viver este relacionamento com o Senhor, e é isso que vai nos trazer paz, felicidade plena, e aí sim, nós poderemos ser missionários, levando essa mensagem para outros que estão sofrendo com as consequências desta vida moderna, Senhor. Podemos falar para eles que eles podem ter algo melhor. E que o Senhor abençoe, nos dando uma boa noite de repouso. Amanhã é um sábado abençoado na tua presença, na igreja. Que o Senhor nos ajude a caminharmos contigo. Em nome de Jesus oramos. Amém.